Bem, amigos, hoje vamos analisar ela, a Aeris, a empresa brasileira, a indústria brasileira que produz aqueles equipamentos de geração de energia eólica, aqueles cataventos, né, que a gente vê bastante aqui no Nordeste. Pois é, por isso que o logotipo dela é uma pazinha, né, aquela pazinha que fica girando. Bom, mas será que vale a pena investir em Aeris? Será que é uma empresa que está oferecendo uma oportunidade de negócios? Ou será que é furada, hein? Bom, é isso que nós vamos analisar nesse vídeo. Veja que as cotações da empresa, depois do IPO, até chegaram a subir, mas depois demonstraram aí uma queda espetacular nas cotações. É uma queda de 87%. Bom, a grande questão é, depois que ela caiu tanto, será que virou uma oportunidade de negócios? Ou será que a empresa só está fazendo jus no seu preço ao seu valor real? Bom, é isso que nós vamos analisar hoje. Mas antes, me diga aqui nos comentários, você tem a Aeris na carteira? Você tem alguma outra empresa desse segmento? Quer fazer uma ponderação sobre as minhas análises? Me conta aqui embaixo, aqui nos comentários. É muito interessante a gente saber as opiniões que divergem das nossas análises, né? E se você tem um ativo para indicar que você gostaria que eu analisasse, uma empresa da Bolsa Brasileira, digite aqui embaixo também que eu faça um vídeo analisando a sua empresa, né? Bom, e você sabe, esse vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda. O que você vai ver aqui é a minha análise pessoal de investidor. Eu posso estar errado, então use o vídeo para fins educacionais. Observe os fatos que eu vou narrar aqui, os números que eu vou mostrar, e aí tome as suas próprias decisões, tá legal? Bom, começamos aqui pelos destaques do terceiro trimestre de 2023. Ainda não saiu o resultado do quarto trimestre, mas a gente já observa de cara que no terceiro trimestre de 2023, a companhia reportou um prejuízo líquido de 28 milhões de reais. E mais do que isso, aqui embaixo, a companhia estava preparando uma oferta primária de ações, a qual, por sinal, já se consolidou, né? Já se consolidou. Bom, e aí, a própria empresa, ela reportou aqui no seu release, eu vou ler para você a seguinte frase: na Aeris, tivemos novo crescimento do volume de entregas no terceiro trimestre, atingindo a marca de 199 sets de pás entregues para o mercado doméstico, com potência equivalente a 986 watts, no trimestre totalizando 2.851 megawatts nos 9 primeiros meses do ano. Volume 34% superior ao total entregue no mesmo período de 2022. Aí você diz assim, poxa, a empresa está batendo um recorde de produção. Certamente que ela aumentou a sua receita. Mas, cara, ela ainda assim teve um prejuízo. É sério. Então quer dizer que mesmo no momento em que ela está celebrando aqui um resultado positivo na produção, ainda tem prejuízo? Isso me preocupou quando eu li esse release. E mais, outro ponto aqui que eu queria destacar, né? Consequentemente, antecipamos que o número de instalações de parques eólicos no Brasil tende a diminuir nos anos de 2024 e 2025, o que resultará em uma redução da demanda por pás produzidas pela Aeris. Você está entendendo onde eu quero chegar? Esses dois trechos que estão lá no release da própria empresa me deixaram preocupados. Porque se no momento onde ela está batendo aqui um recorde de produção, ela teve prejuízo, então o que será que vai acontecer nos próximos 2 anos, 2024 e 2025, quando ela vai estar com uma depressão na demanda, quando houver menos pedidos de produção? Bom, eu fiquei preocupado, né? E aí, perceba que a situação de prejuízo da empresa não é de hoje, né? Perceba que no terceiro trimestre de 2023, a margem líquida foi negativa, prejuízo. No segundo trimestre de 2023, prejuízo. No terceiro trimestre de 2022, prejuízo, né? Então, quer dizer, me parece que a empresa já vem aqui há alguns períodos reportando prejuízo com uma margem líquida negativa. Isso é mais um fator preocupante. Além disso, veja, a margem bruta da companhia, o que é a margem bruta? É a margem entre a receita que ela tem e os custos e despesas que ela tem para produzir o produto. Então, eu sempre digo, a empresa vendeu esta camisa por R$100. E está aqui, a margem da Aeris, a margem bruta, é 10,5%. Então quer dizer que se a empresa vendeu essa blusa aqui que eu estou vestindo por R$100, com uma margem de 10,5%, quer dizer que R$ 89,50 foi o que ela gastou para poder me entregar a blusa. E aí ela ganhou R$100. Quer dizer, de R$100 ela ganha bruto R$10,50. E aí desses R$10,50 que ela vai consumir as suas outras verbas. Então, no caso da Aeris, a cada R$100 que ela recebe, entregando uma pá, né, para aqueles cataventos, a cada R$100 ela tem uma margem bruta de R$10,50. E aí ela vai pagar amortização, depreciação, juros, e aí é por isso que o resultado dela fica negativo. Porque, veja bem, 10%, 12%, 11%, como ela vem demonstrando no histórico, é uma margem bruta muito pequena.
É uma margem bruta pequena. A gente está acostumado a ver na Bolsa de Valores empresas com margens brutas de 60%, 50%, 40%. Quando eu vejo 30%, eu já fico preocupado, e aqui é 10%. Quer dizer, não chega nem a competir com a Selic, que é a taxa básica. Uma empresa com o risco inerente oferecendo uma margem bruta abaixo da Selic é preocupante. Sabe o que é que isso diz para a gente? Que o produto que a empresa vende ao mercado não tem um diferencial competitivo. É um produto de prateleira que precisa competir com os outros pelo menor preço, né? E aí, naturalmente, no mercado onde as empresas concorrem pelo menor preço, o que é que a gente tem? Margens brutas, pequenininhas, né? Do tamanho do salário do professor Raimundo, né? Então isso é muito ruim. Demonstra pra gente. Pode não ser verdade, mas é um indício financeiro fortíssimo de que o produto não tem uma vantagem competitiva. Porque, convenhamos, quando o produto é bom, quando o produto é diferenciado, o mercado paga mais, cara. Não tem jeito. Observe aí nos produtos que você consome. Os melhores produtos têm uma margem de lucro maior, enquanto os produtos medianos têm uma margem menor e os produtos ruins têm uma margem baixa. E o que eu estou observando aqui, para níveis de Brasil, é uma margem baixa, né? Isso também me deixou preocupado quando eu analisei a Aeris, né? Um outro ponto que me chamou a atenção foi essa linha descendente nos investimentos. A gente percebe que, ao longo do tempo, a companhia vem investindo menos e menos e menos. André, é porque ela se tornou uma empresa gigantesca, enorme, não tem mais para onde crescer? Me parece que não, né? Me parece que não. Então não é uma empresa que a gente possa esperar um grande crescimento, já que ela não tem feito um grande investimento. Tá? E aí vamos para os números, né? No quesito renda passiva, observamos que a Aeris não paga dividendos, né? Veja que ela está com um prejuízo aqui de 10,98%, de acordo com a cotação atual, e não pagou dividendos, então no quesito renda passiva não há muito o que a gente comentar. Embora, perceba que a companhia, né, vem aumentando as suas receitas ao longo dos anos. Poxa, quando a empresa aumenta a receita, né, a gente pensa que ela vai crescer, né? Mas veja, né, o lucro bruto também cresceu em termos nominais, ou seja, ela recebeu mais lucro em reais, né? Veja que está crescendo. Aí você diz, então aqui esse dinheiro vai virar lucro no bolso do acionista, né? Mas aqui vem a notícia ruim, né? Aumentou a margem, aumentou a receita, aumentou o lucro, mas a despesa aumentou muito também, né? Veja que a seta aí é fortemente descendente, né? E aí o resultado que a gente tem? O lucro por ação, que é o que interessa no final das contas, já não era grande, mas despencou, né? Em 2022 despencou. Aí já vem 2022 e 2023 negativo, ou seja, o lucro é prejuízo, né? Não é lucro. Então, preocupante, né? Quanto à precificação, a gente vê que a empresa está avaliada por uma relação de preço sobre lucro de 9,31 anos. Quer dizer que se ela continuar com esse prejuízo, em 9,31 anos, o valor dela vai tender ao zero, né? Esperamos que isso não aconteça. Mesmo assim, a gente vê que o preço atual da companhia em relação ao patrimônio está com um ágio ali ainda de 25%, né? Ou seja, esses 82 centavos que a gente está pagando pela Aeris hoje, paga o patrimônio dela e mais 25% do patrimônio dela. Então, veja, a empresa caiu 80% e ainda assim ainda está valendo mais do que o patrimônio, então é um patrimônio muito pequeno que essa empresa aparenta ter, né? O preço sobre o caixa gerado está em torno de 3,5 anos, não está ruim, né? E o preço sobre a receita também não está ruim. Então o problema da empresa não é de receita, é de eficiência, ela não tem margem, né? Olha só, o PL histórico dela, né? Primeiro era altíssimo, né? A gente vê ali um PL de 72, 67, a gente vê claramente que essa empresa, ela quando fez o IPO dela, né, ela foi super valorizada, ela foi vendida por um valor estratosférico. O mercado pagou muito caro no IPO dela, né? E aí depois essa relação despencou, porque a empresa foi tendo prejuízos e o mercado foi vendo que ela não era tão promissora assim, né? Novamente aqui, a relação de preço sobre o valor patrimonial era altíssima, né? Quase 8 vezes e aí despencou, né? O preço sobre a relação de caixa também era altíssimo, né? A geração de caixa aí, o preço 87 vezes de relação, né? Hoje ainda está alto, 8 vezes, né? Quanto à rentabilidade, a rentabilidade, como eu disse, não é boa, né? Mesmo que a empresa tenha caído, veja, hoje ela ainda está por uma cotação menor do que estava quando divulgou o seu resultado do terceiro trimestre. Tanto é que lá a margem bruta era de 10% e hoje é de 12%. É porque aumentou a margem? Não, é porque o preço caiu, né? Mesmo assim, 12% é uma margem muito, 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 muito baixa para a empresa, né? Para uma empresa no Brasil, onde a gente vive num ambiente de juros altos. Cara, como é que eu vou investir o meu dinheiro suado numa empresa que tem uma margem baixa dessa, a gente sabendo que uma ação é um ativo de alto risco em relação, por exemplo, ao Tesouro Selic, que já me paga perto disso com um risco de quase zero? Não dá, né? Aí o lucro operacional, 9%, né? Não chega a ser nem tão horrível assim, mas é baixo, né? Mas aí quando a gente foi para o lucro líquido, é negativo. Porque além de ter uma margem baixa, a empresa tem resultados financeiros ruins, ela paga muito juro, né? Então isso faz com que a gente veja uma empresa aqui que traz
pouco lucro sobre o seu patrimônio e nenhum lucro para o acionista, né? Então veja só, a margem bruta dela, né? A margem bruta ainda começou bem, né? Nos anos ali de 2018, 2019, não era um espetáculo, mas não era ruim. 25% de margem dava para começar, né? Porém, o que a gente observa? Uma queda nas margens brutas da empresa. Para mim, o que isso indica? Que deve ter havido um aumento da concorrência, né? E aí ela não conseguiu transferir para o mercado uma margem de lucro mais saudável. Aparentemente, há uma concorrência de preço. E o que é isso, André? Quer dizer que tem mais oferta de produtos, provavelmente, do que a demanda dos compradores, né? E aí, quando a gente tem mais produtos no mercado do que interesse de comprar, o preço cai. Me parece que esse seja, talvez, o caso. A margem líquida, novamente, aí, ó, uma tendência de baixa, né, fortíssima ao longo dos anos, né, caindo de 18% para menos 3%. O retorno sobre o capital, né, do acionista, né, também, ó, caindo fortemente de 33% para 10%. O retorno sobre o investimento também caindo ao longo dos anos. Então a gente vê nitidamente que é uma empresa que foi perdendo eficiência, que não foi conseguindo responder positivamente ao mercado. A gente vê que o produto dela está cada vez mais desvalorizado, fazendo com que ela tenha uma margem baixa e aí, né, os resultados da companhia vão ficando ano a ano piores. Quer dizer que vai piorar para sempre? Não. Mas ela já chegou num ponto para mim que se ela não se tornar mais eficiente no manejo das suas margens, ela não vai conseguir reverter esse quadro, não, né? Não tem mágica. Se você vende um produto quase pelo mesmo preço que você produz, você não vai conseguir pagar suas contas, você não vai conseguir sair do endividamento, você não vai conseguir investir, você não vai conseguir crescer. O seu produto tende a ficar estagnado, o produto tende a ficar estagnado, e aí a empresa tende a cada vez mais ser menos competitiva. Estou dizendo que isso vai acontecer com a Aeris? Não, eu estou olhando o quadro passado, como é que aconteceu até hoje, né? Torcemos que alguma coisa aconteça para que a empresa mude. Agora, se ela já está prevendo que 2024 e 2025 vai ser de baixa demanda, quer dizer, vai ter menos interesse ainda pela aquisição dos produtos, como é que ela vai aumentar o preço? Eu estou vendo dificuldade nisso. Quanto ao endividamento, a Aeris, ela tem uma dívida bruta de 1 bilhão e 770 milhões de reais. Né? E o patrimônio dela é de 820 milhões de reais. Veja que a dívida é quase o dobro do patrimônio dela, né? Porém, ela tem disponibilidade, ela tem caixa de 740 milhões. Acredito que aqui já está englobada aquela oferta primária que ela fez, né? E aí, ó, se ela tem uma dívida de 1 bilhão e 770 milhões, porém tem 740 milhões em caixa, ela tem uma dívida líquida de 1 bilhão e 20 milhões, né? Uma dívida de 1 bilhão mais ou menos. Né? E o lucro operacional dela é de 0,29 bilhões, ou seja, 290 milhões por ano. Né? O operacional, não o líquido. Né? E aí o que a gente tem? Que o lucro operacional dela, se fosse transformado em lucro, conseguiria pagar essa dívida em 3,51 anos, né? Como você pode ver aqui. Né? O problema é que esse lucro operacional não se reverte em lucro líquido. Né? A gente vê ó, que a dívida bruta veio crescendo ao longo dos anos. E aí uma coisa que me preocupa, né? O endividamento da Aeris é de curto prazo. Veja que boa parte daqueles 1 bilhão e 700 milhões, né, a gente vai ter aqui, ó, uma boa parte, uma parte menor para 2024. Né? Então veja que aqui, ó, 2024, 233 milhões, mais 198 milhões, já está 400 e tantos milhões, mais 17, mais 49, próximo aí de 500 milhões em dívidas se vencendo em 2024. Mais 548 milhões em 2025, mais 600 e tantos milhões em 2026. O que isso quer dizer? Que praticamente a totalidade da dívida da Aeris vai se vencer em 3 anos, 24, 25, 26. E aí eu lhe pergunto, como é que ela vai pagar esse dinheiro, meu povo? Como é que ela vai pagar essas dívidas se ela está tendo prejuízo? Se ela não consegue ter uma margem de lucro razoável com o produto dela, o lucro bruto ela não consegue. Se ela teve que recorrer já a uma oferta primária de ações, se ela não tem conseguido fazer mais investimentos, se a expectativa da própria empresa é de um mercado consumidor mais fraco para o produto, como é que essa empresa vai conseguir pagar essa dívida, meu Deus? Né? Isso me preocupa também, me preocupa bastante. Né? Se fosse uma dívida assim, de 10, 20 anos, eu não estaria preocupado, mas uma dívida crescente e que tem um vencimento nos próximos 3 anos de quase 100% de sua totalidade, me preocupa muito. E aí a gente vê que a relação entre a dívida líquida e a geração de caixa está aumentando, o que é ruim. Né? A gente queria que essa relação diminuísse. Né? Hoje já está um pouco acima do meu limite pessoal que eu analiso nas empresas. Né? Está em 3,51%. Né? Para mim, quando passa de 3%, eu já fico preocupado. Teria que ser uma empresa muito premium e um endividamento muito alongado para eu topar investir
numa empresa que tem essa relação de dívida. A gente sabe que o que quebra as empresas é dívida. Empresa que não deve não tem como ir à falência, mas uma empresa que está com uma dívida preocupante, né, é perigoso de uma hora para outra aparecer aí uma recuperação judicial. E aí, se acontecer um cenário desse, a empresa que já caiu 87% nos seus preços, ela pode cair facilmente mais 80%, entende? Então, me preocupa, né? Eu estou vendo uma relação de muito mais chance voltada para o risco do que para o prêmio. Então, isso não me agrada para investir numa empresa, né? A relação entre a dívida líquida e o patrimônio líquido também está subindo, nada legal, né? A liquidez corrente caindo, diminuindo, né? Pelo menos aqui parece que já tende a se estabilizar ali perto de 1, mas ainda está preocupante. Essa seta para baixo aí não me agrada, né? A empresa está ali no fio da navalha, né? Pertinho do limite de 1, né? Então já me preocupa se ela nos próximos anos vai ter condições de conseguir manter a sua capacidade de pagamento, né? E aí veja que o resultado financeiro, né, vem piorando ano a ano, né? Já que o endividamento está subindo, já que a empresa não está lucrando, a tendência é que ela vá pagando mais e mais juros, né? E aí fica aquele ciclo vicioso, né? Lucra menos, vende menos, né? Gera menos resultado, aumenta a dívida, paga mais juros, fica mais apertada, mais pressionada para vender barato. Então, quer dizer, é todo um ciclo ruim que prejudica a saúde de uma empresa. Não estou gostando não, viu? Bom, e aí no quesito crescimento, perceba que tanto em receitas como em lucros, nos últimos 5 anos a empresa não cresceu. Gente, a empresa que não cresce é a empresa que começou a morrer. Eu sempre fico preocupado quando eu vejo isso aqui, uma empresa que não está crescendo. A empresa precisa crescer, a empresa precisa aumentar o seu volume, precisa lucrar, precisa gerar riqueza. Se a empresa não consegue fazer isso, cara, ela já está ali na trajetória de falecimento, né, de falência. Isso me assusta muito, me assusta demais. Não estou gostando do que eu estou vendo na Aeris. E, naturalmente, no quesito margem de segurança também não vai dar legal, né? Nem pelo método Bazin, porque o método Bazin se baseia em dividendos que a empresa não paga, e também pela fórmula de Graham também não está dando certo, né? Porque o PL dela está negativo, já que a empresa dá prejuízo. Então, não há nenhum indicativo aqui de uma margem de preços por esses dois métodos que nos permita avaliar aí que teria uma margem de segurança para se investir na empresa, né? Então, vamos para as conclusões, mas antes da conclusão, né, eu lhe peço, se inscreva aqui no canal e indique uma empresa para que a gente analise. Eu já estou aqui com uma filinha, né, de algumas indicações aqui dos seguidores do canal, então, muito obrigado já quem já fez a sua indicação. Eu estou anotando tudo e na ordem que eu estou recebendo eu vou fazer as análises. Mas vamos lá para a conclusão. A empresa aparenta não ter vantagens competitivas, né, porque a margem bruta dela é muito baixa, historicamente é baixa e está diminuindo. Isso é péssimo, mostra que no quesito produto ela não está fazendo a diferença. O histórico de margens, né, é baixo, vem apresentando prejuízos seguidos, o que é péssimo. O endividamento da empresa já é relevante, né, bastante grande e de curto prazo, o que também coloca mais lenha na fogueira, mais pressão em cima da empresa. E a própria empresa vê o mercado desafiador no médio prazo. Ela disse lá no seu release que em 2024 e 2025 a demanda, né, vai ficar pressionada, justamente nos anos em que ela vai ter que fazer altos desembolsos de pagamento de dívida, né? E aparentemente, mesmo tendo caído 87%, a empresa não aparenta estar barata. Quer dizer, pode cair ainda mais, né? Mesmo após essa grande queda. Então, pelas análises que eu fiz, eu não vi um horizonte positivo, não. Às vezes, a gente vê assim, a empresa, né, caiu 87% do preço, então ela só pode subir, né? Errado. Ela pode cair mais 87%. É bastante comum que a gente olhe uma grande queda e pense que tem mais espaço para subir do que para cair. Mas veja, o mercado não é bobo. Normalmente, quando cai, é porque não está valendo mais nada. Você entende? Então, é claro que aqui e acolá, raras vezes, a gente encontra um caso de uma empresa que caiu 50%, 60%, 80% e continua dando lucro, né? Continua promissora. Aí, poxa, aí é uma descorrelação, né? O mercado se equivocou. Aí você analisa a empresa e vê, não, é promissor. Veja, a gente tem um produto baixo, um produto bom aqui. Veja, a gente tem aqui um endividamento que está sendo controlado, que está acabando. Veja, a empresa que está com uma grande chance de abocanhar aqui um grande mercado e crescer. Beleza, né? Aí você pode até ter esperança de que aquela queda seja uma oportunidade para uma próxima alta. Mas uma empresa que está nessa situação, onde a gente vê um produto com a margem bruta baixa, um endividamento alto e de curto prazo, a empresa vendo desafios de demanda no médio prazo. Poxa, o que a gente está vendo de bom? Eu não estou vendo nada de bom e, digo mais uma vez, eu não gostei. Eu não investiria nessa empresa. Mas e você? Você investe em Aeris? Está comprado? Vai segurar? Qual é a sua tese? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu gostaria muito de mudar a minha visão sobre esse ativo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.